Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, cuidando das pessoas que estão à sua volta. Hoje a gente vai dar início à nossa unidade 2, a partir da página 48, que vai falar sobre poemas e os poemas visuais, como também a respeito da poesia, tá? Vamos pincelar um pouquinho a respeito do poema, o surgimento dele, tá? Então, a partir da página 50. Fala assim: o surgimento do poema data no século VI a.C., na Grécia, onde eram comuns os odes. Os odes eram versos cantados e acompanhados por um instrumento de lira. Então, eles cantavam esses versos, recitavam esses versos através desse instrumento musical, a lira. E a gente pode observar que, bem no início, a música se fez importante para a divulgação, para o aprendizagem, né, para o aprendizado desses versos. A música ela se fez, de início, algo com um instrumento um recurso bem relevante, até na própria potencialização desses poemas, no século VI a.C., na Grécia. Então, nós temos também os gregos e romanos, que em especial a gente pode destacar Safo e Horácio. Eles tratavam de vários assuntos, como religião, esportes, eles falavam sobre pessoas ilustres, sobre atividades humanas, eles falavam também de religião, utilizando toda uma linguagem poética para tratar desses assuntos. Isso com os gregos e romanos. Nós temos aqui na nossa literatura brasileira, nós podemos destacar um poeta bem importante, que é Pedro Bandeira, que ainda tem aí no livro de vocês, na página 50. Vamos falar um pouquinho a respeito dele. Pedro Bandeira é um dos principais escritores da literatura infantil no Brasil. Suas obras de maior sucesso são os livros da série Os Caras. A partir desse livro, ele desenvolveu outros, né? Como, por exemplo, A Droga da Desobediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e Droga Americana. Se vocês puderem ter acesso a esses livros, vai ser muito importante, porque ele trata de uma linguagem bem infanto-juvenil, vai de acordo com a idade de vocês, e vocês vão gostar muito de cada assunto que ele aborda. Em 1986, ele ganhou o prêmio Jabuti, com o livro Fantástico Mistério de Feiurinha, que foi adaptado para o cinema. É um livro assim, muito importante na vida dele, que deu a ele esse prêmio Jabuti de literatura, não é? No qual ele ganhou, e teve uma repercussão tão grande, uma abordagem tão grande, que eles adaptaram para o cinema, se tornou um filme. E fica aqui essa dica para vocês, se vocês puderem ter acesso, né, buscarem esse filme, O Fantástico Mistério de Feiurinha, vocês vão gostar muito. Então, a diferença entre poesia e poema, porque muitas pessoas eles costumam misturar, não é? Embora uma esteja acompanhando a outra, tá? Então, vamos saber a respeito do poema. O que é poema? Poema, isso vocês vão saber, ainda continuando na página 50. Poema é um gênero textual que representa as maneiras singulares de perceber a realidade, uma maneira única, através das palavras, ok? Da obra em verso. Então, trata-se de obra em versos, composições poéticas, ou ainda refere-se à arte de retratar no papel a poesia. Poema é, portanto, a forma de um texto. Então, o texto ele está estruturado. Okay. Quando o autor ele está escrevendo o poema, ele está colocando ali as suas emoções, ele está colocando o que ele está sentindo. Isso já é a poesia. Então, quando nós vemos um poema escrito, quando nós vemos esse texto escrito, nós estamos vendo o poema.
esse poema, eles são estruturados em versos e estrofe. Os poemas existem por si mesmos. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá na página seguinte, na 51, vocês têm a estrutura de um poema, desse poema aqui, Vento Perdido. Aqui nós podemos observar o poema como ele é de fato. Ele está dividido em estrofes. Cada estrofe é dividido por um espaço em branco, embora aqui esteja o espaço azul por conta da figura atrás, não é? Mas, em maioria, é assim. O poema ele está estruturado em estrofes. Cada estrofe é separado por um espaço em branco para fazer a seguinte estrofe. Cada linha desse poema nós chamamos de verso. Então, a estrutura física desse poema, a estrutura escrita desse texto, nós chamamos de poema. Ele tem vários tamanhos, como, por exemplo, esse aqui de Mário Quintana. Olha só, ele tem 3 estrofes, umas maiores do que a outra, né? Então, nós podemos ver a primeira estrofe, a segunda estrofe e a terceira. Cada uma tem um verso. Cada linha dessa estrofe nós chamamos de verso. Cada estrofe está separada por um espaço. Então, essa estrutura aqui nós chamamos de poema. Então, o que seria poesia? Poesia, ainda continuando na mesma página, na página 50. Então, a poesia é a palavra originária do grego poesis, significa criação, ou seja, é a maneira escolhida de usar a linguagem para expressar sentimentos, impressões, emoções ou reflexões. Então, a poesia é o que o ser está sentindo, não é? Ele retrata de várias maneiras. Ele retrata através do próprio poema, ele retrata através de esculturas, através de imagens, através de pintura. Quando nós observamos um poema escrito, quando nós observamos uma escultura, quando nós observamos uma pintura, ali nós podemos ver poesia, porque ela está retratando, ela está mostrando sentimentos, seja de alegria, seja de tristeza, seja qual for o que o autor está sentindo, nós iremos, de uma maneira bem sensível, nós iremos perceber o que ele está tentando relatar, ele está tentando passar através daquela obra. Então, nós podemos ver a poesia em ação. Então, a poesia é, portanto, a essência do poema e pode se manifestar em outras atividades humanas, que foi o que eu já falei, né? É fruto de emoções, como a pintura, a escultura e a música. A essência da poesia, aliás, a essência do poema é a poesia. Lá quando, deixa eu voltar bem aqui, quando Mário Quintana, ele fala nesse poema, ó, quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso. A gente, não só ao falar, ao falar, a gente sente, ao ler, a gente sente as emoções, a gente sente o que ele está tentando passar. Ele continua, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade de meu andar, desde já tão longo andar, e talvez o meu repouso. A gente sente uma tranquilidade, a gente sente amor, a gente sente também até a saudade aqui nesse poema. Nós estamos sentindo isso tudo por meio da poesia que é repassada. Então, a poesia é repassada por meio do poema e através da pintura, como essa obra aqui de Tarsila do Amaral, Figura Só. Essa obra, a gente pode ver essa moça, ela está num campo com cabelos soltos, o vento batendo, ela está observando, ela pode estar tanto observando o céu como a própria natureza. Então, ela pode estar sentindo, ela pode estar em paz,
ela pode estar passando muitas coisas ali pela cabeça dela. Então, tudo isso, ela está em paz, ela está feliz, ela está alegre, ela está pensativa. Isso tudo é poesia. Todos os sentimentos, todas as reflexões, isso tudo nós chamamos de poesia. Aqui no livro de vocês, bem na 48 e na 49, nós temos essa imagem, uma imagem da escultura, dessa escultura, Made, né? Localizada nos Jardins Perdidos de Elgin, na Inglaterra. Olha só, podemos ver poesia aqui? Sim, podemos ver, é uma escultura. Por que nós podemos ver a poesia aqui? Porque nós podemos ver o que está sentindo, o que está passando, o que o autor esteve passando. A imagem, nós podemos ver essa escultura. A moça está deitada, ela está dormindo, ela não está de olhos abertos. Então, ela pode estar ali descansando, o que pode ter acontecido com ela? Ela pode ter tido um dia cansativo, um dia exausto, e aí ela resolveu descansar sua mente, seus pensamentos. Então, ali é um momento só dela, em que ninguém está perturbando, ela está tranquila, ela está em paz. Tudo isso que eu falei é poesia. Ela está em paz, ela está tranquila, ela está relaxada, ela está ali onde ela está, como eu disse, ninguém perturba, ela está só ela e ela mesma. Isso tudo é a poesia, são sentimentos, são as emoções, são as reflexões. Tá ok? Então, dentro do que foi passado de poema e poesia, eu vou deixar para vocês a atividade da página 52 e da página 53. Vocês respondem essas duas páginas e as seguintes serão baseadas na próxima aula, tá? Vocês tenham um bom dia, fiquem com Deus.